Então, ó, o assunto de hoje, olha que legal aí, ó. Qual assunto não pode faltar na live de hoje? Essa era a pergunta que eu fiz há 3 semanas atrás, lá com a caixinha de perguntas, né? E alguém lá, né, lógico, não coloco o nome aqui, mas o print da perguntinha dele estava aí, ó. Regulagem de câmbio traseiro e gancheira, tá? Mas quando a gente fala na gancheira, a gente vai entender que ela é uma prioridade, ou seja, ele é um princípio básico para a gente fazer qualquer regulagem de marcha, seja qualquer tipo de bicicleta, seja qualquer tipo de relação de marchas que tu esteja usando. Pode ser um turning simplesinho de 7 velocidades, e hoje nós vamos fazer aqui nesse. Pode ser um alívio de 27 ou 2.9, um Deore, pode ser um SRAM Eagle, seja o que for, o alinhamento de gancheira, ele é não a prioridade, mas ele é o princípio número 1 a ser realizado antes de fazer, propriamente dito, a regulagem de marchas. Porque se a gancheira está torta, ela compromete todo o teu ajuste de marchas, né? Primeiro, você não vai conseguir fazer um ajuste perfeito. Em alguns momentos a corrente vai raspar no cassete, mesmo que você distensione o cabo, aí ele dificulta as marchas que estão lá para baixo e assim por diante, né? Então, nós precisamos entender o quê? Que o alinhamento de gancheira, ele é prioridade, ele é um dos fatores principais para você começar a fazer uma regulagem de câmbio, tá? Por isso que, lógico, você vai precisar de um equipamento especial para isso, a gente já vai entrar nele também, a gente já vai ver, mas você perceberá que ele é muito importante, senão a regulagem não fica legal. Eu vou colocar uma tela aqui para vocês verem aqui, pessoal. Essa tela eu até já mostrei em algumas outras lives aí. Ela mostra perfeitamente como acontece aqui o funcionamento do câmbio em relação ao quadro. Então a primeira imagem da esquerda ali, ó, perceba ali que ele está em verdinho, ok, né? E em relação ao solo, olha isso, ó, a roldana ou o range do câmbio, ou onde passa a corrente do câmbio ali, ele deve fazer um ângulo de 90 graus em relação ao solo. Olha que importante que é isso, então. E aí as duas imagens que estão ao lado direito aí da tua tela, eles simulam, né, duas posições aí equivocadas, ou quando a gancheira está torta, né? Olha ali, ó, a primeira do meio ali, ó, ela está um pouco aberta para fora da bike, né? Significa sinal que a gancheira entortou para fora, vamos falar dessa forma. E na terceira imagem ali, a gancheira entortou para dentro do quadro. Essa que entortou para dentro ali é o que normalmente acontece, ó. O que normalmente acontece. Vamos simular as duas situações aí que você está vendo na tela. A do meio, um dos fatores, ou uma das evidências de que ela está desalinhada dessa forma assim, é que você percebe uma dificuldade maior para a marcha subir nos cogs maiores. Mesmo que você tensione ele tem uma dificuldade enorme para subir. Então pode ser uma evidência de que essa gancheira ela está desalinhada para fora, tá bom? E a terceira imagem ali da direita, né, quando ele está torto para dentro, é aquela evidência que eu falei anteriormente. Você vai fazendo as trocas lá nos cogs menores, de baixo para cima, ele vai bem legalzinho. Aí quando chega no meio do cassete, quando chega lá mais ou menos no meio, a corrente começa a raspar nos cogs maiores. Aí você solta a tensão do cabo para ela não raspar e aí dificulta a subida, não tem jeito, né? Então, é um fator importantíssimo. Gancheira hoje, pessoal, deve estar sempre alinhado, tá? Deve estar sempre alinhado. Uma coisa que é bem interessante, né? Quando alguém leva uma bike em alguma oficina, para fazer regulagem de marchas, você como mecânico, você deve olhar a gancheira, tá? Deve olhar a gancheira. Ah, mas muita gente não olha, demora, eu já faço a regulagem ali, se deu certo, beleza, e foi. Bem, mas se você fizer uma regulagem, digamos que ela estava pouquinho torta só, né, mais de 4 milímetros, porque tem esse fator também, né? Digamos que ela funciona até legal, mas o cara vai andar, a probabilidade dele ter problema com isso é muito grande. É muito grande. Se a gancheira está torta, né, significa que em algum momento ele pode dar um problema até de queda de corrente, né, ou
o range forçar muito também. Então, é uma série de coisas que pode acontecer. É uma série de coisas que pode acontecer. E a melhor coisa é o quê? Faz sempre, primeiramente, o alinhamento da gancheira, tá? Falando sobre ela, talvez você é ciclista, você não é mecânico, não tem muito o teu dia a dia ainda. A gancheira ela é uma peça fabricada em alumínio, né? Alguns, eu não tenho base técnica para falar isso, mas alguns já me disseram que muitas gancheiras utilizam até o mesmo material da liga que vai em roda de carro, tá? Mas isso é uma informação que me passaram, que eu estou repassando. Preciso verificar a autenticidade disso, tá? Mas enfim, ela é maleável, né? Então significa que a gancheira na bike, ela é feita para entortar. Vamos pensar dessa forma assim? Por quê? Porque se ela fosse em aço, por exemplo, ou outro material que não entortasse, provavelmente você teria um problema onde? Numa queda, por exemplo. Né? Numa queda, onde você teria o problema, né? No câmbio. Em vez de quebrar a gancheira ou entortar a gancheira, ele ia entortar e quebrar o câmbio. Ou até o quadro. Até o quadro. Mas quando que entorta isso, então? Aí é bem legal pensar também assim, ó. É comum acontecer clientes chegar na loja, por exemplo, pedir para fazer uma regulagem de marchas e depois, na hora de levar a bike para casa, no transporte da bike para casa, eles ferrar todo o trabalho que foi feito dentro da oficina. Pode acontecer ou não pode? Se você é mecânico aí, já aconteceu isso aí com você ou não? Claro que pode, claro que pode. Porque às vezes assim, isso que é interessante você falar para os teus clientes, ou você enquanto ciclista saber disso também. Né? A gancheira, sempre que você for transportar a bike, você tem que tomar um cuidado para que não tenha nenhum contato do câmbio com o solo. Se você vai numa caminhonete, por exemplo, né, na caçamba da caminhonete, ou no transbike, pessoas que amarram algumas coisas, tem que tomar um sério cuidado, porque se ele der uma batida ali, muito provavelmente ele vai entortar a gancheira. E aí você chega e vai testar a bike, pô, mas e agora? Acabei de tirar da oficina e parece que está desregulada. Foi regulada, foi alinhada, mas muitas vezes no transporte acontece isso. Andando com a bike pode acontecer? Pode. Se você estiver em algum terreno que esteja sujeito aí a batida de galho, pedras, gente que anda muito em valetas, né? Pode bater o câmbio, uma série de coisas. Então essas batidas, elas vão sim entortando a gancheira. Né? O interessante é que, a gente vai até comentar isso na jornada da semana que vem, mas um dos fatores interessantes é justamente que existe um limitador também. Não quer dizer que 1 milímetro, então, desalinhado, eu não consigo mais regular o câmbio. Não, não é isso. Quando você vai lá no manual da Shimano, lá, o manual, o General Operation lá da Shimano, que é o manual principal, eles vão mostrar lá que existe uma tolerância de até 4 milímetros. Mas é quase meio centímetro, né? 5 milímetros é meio centímetro. Então, não é muito, mas também não é tão pouco. Então, se a tua gancheira ela estiver desalinhada menos de 4 milímetros, ele não vai influenciar nas trocas de marchas. Tá? Não vai influenciar. Mas se ele estiver de 4 para cima, com certeza irá. Com certeza irá. Tá? Já aconteceu várias vezes na loja de a gente começar a fazer a regulagem sem verificar a gancheira e no meio dela apresentar essas evidências que eu falei para você. A ideia a gente gancheira. Então, eu hoje já estou usando como base iniciar fazer a regulagem da marcha pela gancheira. Já começa por lá. Então, um certo cuidado com ela, tá? A troca, né? Claro, isso é uma outra possibilidade de entortar ela, né? Você fazer uma troca errada. Geralmente, bikes que usam ainda 3 coroas na frente, com 7 ou 9 atrás, ela é fácil fazer o cruzamento da corrente dela, né? Embora a gente indique para o cliente não fazer, a gente sabe que tem clientes que fazem, porque não sabem fazer essa troca. E numa dessas enroscadas, muitas vezes, o câmbio vai torcer e ele vai entortar a gancheira. Mas ainda bem que ele entorta a gancheira, né? Correntes cruzadas, isso aí, ó. Ainda bem que ele entorta a gancheira, porque se não entortasse a gancheira, ele ia danificar o câmbio ou o quadro. O quadro geralmente hoje é fibra de carbono e alumínio, né? Então a gancheira é uma peça
extremamente importante, que deve ser sim aí verificada e alinhada aí por todos nós, tá? Vamos dar uma olhada então como é que a gente faria aí. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço o procedimento de alinhamento. Então assim, ó, primeira coisa aqui, um detalhe bem importante na hora da regulagem dela, é justamente você ter certeza de que a roda ela está bem encaixada na bike, tá? Então, normalmente, às vezes as pessoas abrem e fecham a blocagem e acabam colocando a roda um pouco para um lado, um pouco para o outro, sem centralizar ela muito bem, e aí acaba deixando a roda torta. Se você alinhar com a roda não estando bem alinhada no meio aqui, né, encaixada, não alinhada, né, encaixada, bem encaixada no quadro, você já vai fazer um alinhamento equivocado e, consequentemente, a tua regulagem de marchas ela não vai ficar boa por conta disso também, tá bom? Vou trocar as marchas dela aqui para nós colocar aqui na última marcha dela, tá? Essa bike não tá nada regulada, tá, pessoal? É bike, ó, nem freio, ó, tá segurando nada. É bike que veio da Audax agora, né? Depois eu mostro ela para vocês aqui. A gente tá montando ela. Então a gente já para fazer essa verificação da gancheira aqui. Então assim, uma forma certa de fazer isso é tirar a bike, colocar ela no chão, abrir a blocagem, esperar a roda se assentar bem no quadro e aí você fechar a blocagem, tá? Isso não vou demonstrar agora aqui que você consegue fazer facilmente. Primeira coisa que a gente vai fazer, ó, a gente vai sacar fora o câmbio, tá? Precisa tirar cabo, precisa fazer alguma outra tipo de operação? Não precisa. Por quê? Porque o próprio cabo segura já. Olha como está bem parafusado isso aqui, ó. Olha só. Provavelmente um torque até maior do que o recomendado, tá? Ó, eu posso soltar o câmbio aqui e deixar ele pendurado aqui, ó. Não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. O centrador, ó, o centrador aqui, para quem não conhece o centrador, ele vem aqui o parafuso do tamanho do eixo aqui, que é onde a gente vai parafusar. E na outra ponta, ele tem aqui um pino guia. Esse pino guia, ele desliza para os lados justamente para a gente poder verificar o quanto ela está alinhada e o quanto ela está desalinhada, tá bom? Então, primeira coisa aqui, ó, vamos colocar ele aqui. Vamos parafusá-lo aqui. Sempre tome cuidado porque assim a rosca da gancheira é a rosca ao qual o câmbio vai estar parafusado depois, tá? Sempre tome cuidado com isso. Então, o que acontece aqui, pessoal? Eu vou verificar 4 lados da roda, tá? Um em cima, embaixo, uma próximo do pé de vela e outra atrás. Imagine isso em cruz. Uma das melhores formas é sempre você deixar, para fazer esse alinhamento, a bike reta, tá? Como se ela estivesse no solo. Até posso fazer isso no cavalete. Eu já estou até acostumado a fazer ali. Eu vou colocar ela aqui mais reta aqui, ó. Acho que eu até afasto um pouquinho agora aqui. Vamos ver. Vamos ver se vai dar para verificar. Eu quero que vocês vejam o desalinhamento. Confia em mim, ó. Agora ela está reta, ó. Ok aí, pessoal? Olha lá, ela está retinha, tá? Senão eu usaria, né, inclinado, não teria problema nenhum quanto a isso, tá? Então vamos fazer o seguinte, a primeira coisa aqui, ó, coloco o centrador para cima aqui, pego a válvula e vamos usar a válvula como base, ou seja, válvula em cima, depois nós colocamos a válvula embaixo, depois na frente e depois atrás, sempre usando essa para a gente não perder a referência. Porque se a roda estiver desalinhada, desbalanceada, né, ou torta, a gente não perde a referência. Então vamos fazer isso, ó. Aí eu venho aqui, vou escolher aqui, ó, um lugar lá geralmente aqui, ó, um lugarzinho aqui no aro, bem em cima da válvula, e a gente vai medir sempre no mesmo lugar. Então eu vou lá com o alinhador, tá? Percebe que aqui eu tenho um o-ringzinho aqui, ó. Bem na ponta aqui eu tenho um o-ringzinho. Esse o-ring aqui, que ele me determina o quanto vai estar desalinhado, ó. Então eu sempre empurro o o-ring para dentro aqui e vou encostá-lo lá, tá? Ó, o o-ring está bem encostado aqui no centrador, ó, nessa parte do centrador, tá ok? Aí agora eu vou lá para baixo, ó. Giro o centrador para baixo, giro a roda para baixo, aqui,
olha aqui, vamos lá, e vou verificar na mesma posição da válvula que eu estava analisando lá em cima. Olha só que ela está desalinhada. Eu encostei aqui ó, o O-ring, mas aqui na roda ainda não encostou. Ele ainda não encostou. Então vou verificar o contrário, eu vou empurrar o pino aqui, vamos verificar agora, e vamos olhar lá em cima. Tô voltando lá para cima, ó. Só para você entender, eu quero que você veja no O-ring isso, tá? Quero que você veja no O-ring isso. Olha lá. Olha só. Agora eu vou aproximar aqui para você ver. Vamos ver aqui. Olha ali o O-ringzinho ali, ó. Bem aqui, ó, tá vendo? Quantos milímetros está desalinhado aqui? Aqui, pessoal, está uns 2 milímetros, ó. Ele o quê? Estaria dentro do parâmetro. Concorda comigo? Se é 4, aqui não influenciaria na regulagem, tá? Mas verifiquei em cima e embaixo. Vamos verificar agora aqui na lateral? Mesma coisa, ó. Válvula aqui, próxima do pé de vela. Vou colocar o O-ringzinho para dentro agora, tá? Na válvula, encostei aqui o O-ring. Puxo, vamos lá para trás, vamos verificar lá como é que tá. Normalmente essas são as posições onde existe um desalinhamento maior. Ó, provavelmente sim, lá não encostou e o O-ring já está encostado aqui na tampa. Então olha só, vou fazer isso e vou aqui também. Olha só, aqui pessoal, o desalinhamento já é um pouco maior. Opa, deixa eu travar meu suporte aqui. Acho que eu devia ter pedido ajuda para a Mona Lisa, sim, né? Olha ali, ó. Olha aqui o O-ring, ó. Legal? Ó, aqui já está uns 4 milímetros. Já está uns 4 milímetros. Então, a necessidade é o quê? Significa que o alinhador, se ele está sobrando o O-ring aqui, ó, a gancheira aqui, ela está um pouco para dentro do quadro. Então, o que eu faço agora? Ó? Eu venho aqui, seguro aqui com essa mão aqui, ó, no eixo da gancheira, só para dar sustentação, com a outra mão na base em cima, ó. E puxo para fora ela aqui, ó, levemente, seguro alguns segundos, ó. Uns 4, 5 segundos, tá? E aí verifico. Ó, já sei que agora, ó, já no olho eu consigo ver que afastou um pouquinho lá, tá? Então agora o que eu faço? Vou colocar a válvula, sempre na válvula, pessoal. Embora essa roda aqui é nova, poderia fazer em qualquer lugar, né? Mas sempre use a válvula para você não perder o teu procedimento. Olha aqui, vamos ver agora. Olha só agora. Agora eu vou trazer para você ver. De novo. Olha o O-ring agora ali. Encostado, ó, perfeito, ó, entendeu? Só que existe uma coisa, tá? Quando você alinha uma roda, quando você mexe nela aqui, ó, na parte horizontal dela, o alinhamento, ele altera também no vertical. Então, muitas vezes a gente alinha aqui, quando vai olhar o vertical está desalinhado, mexe no vertical, ele altera de novo no horizontal. Por isso que gancheira, ele requer um pouquinho de prática, tá? Então, vamos verificar o vertical, como é que está agora? Vamos colocar aqui. Colocar o O-ring bem certinho. Ok, vamos ver lá embaixo. É legal isso, né, pessoal? Porque se isso aqui não tá legal, a regulagem de marcha nunca fica legal, entendeu? Ó, ainda não tá bom no vertical, tá? Então o que eu vou fazer? Encostei lá o pino, encostado no aro, O-ring na posição 0, vamos chamar assim, e vou lá em cima novamente para ver o quanto ele está desalinhado. Olha lá, ó, ainda os 2 milímetros, tá? Mesma coisa, ó, se eu sei que o alinhador agora está entrando para dentro aqui, ó, a gancheira, ela está muito aberta aqui. Ó. O que eu faço agora? Ó? Puxo ela aqui, seguro alguns segundos, poucos segundos, tá? E solto. Tem algumas gancheiras que são mais firmes, tá? Eu já peguei gancheiras, por exemplo, da Trek, e as novas da Audax, por exemplo, elas não são tão maleáveis assim. Eu nem estou fazendo muita força aqui, pessoal, para poder alinhar essa gancheira aqui, ó. Tá? Significa que ela é bem maleável. Mas existem bikes que às vezes tem que fazer até uma certa força para você conseguir fazer o alinhamento. Ou seja, a vantagem é que ela também preserva mais o alinhamento, né? Ela não entorta facilmente, mas sempre respeitando a fabricação do câmbio, ou seja, o limite dela
é menos do que o câmbio para quebrar, por exemplo. Ela vai quebrar antes do câmbio, ok? Olha lá embaixo agora. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Olha lá, ó, zerou. Terminamos o alinhamento, pessoal? Mais ou menos, né? Vertical alinhado. Agora vamos verificar se ele não mexeu no horizontal, porque às vezes acontece isso. Sabiam disso? Vamos verificar a horizontal. Verifiquei, ok. Vamos ver para o lado de cá agora. Válvula para posição aqui. Estão conseguindo ver, né? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Zerou. Zerou. Agora sim, eu posso dizer que o alinhamento está perfeito. Agora eu posso dizer que o alinhamento está perfeito, tá? Ela pode quebrar no momento que você está fazendo ali aquele alinhamento? Pode, tá? Porque ela é alumínio. Vamos pensar assim, ó, que quanto mais torta ela estiver, mais propensa ela está também para quebrar. Por que isso? Por causa do material. É que nem você pegar um material ferro, seja o que for, e fica dobrando ele. Fica dobrando ele. Aonde acontece a dobra, ou seja, na gancheira onde ela entorta, ele vai fragilizando. Ele vai fragilizando. Então, acontece, pessoal. É comum acontecer gancheiras muito tortas, às vezes, na hora de você alinhar ela até quebrar. Por isso que é legal, você enquanto ciclista, você sempre ter uma gancheira reserva para você na tua casa. Isso é uma coisa que poucas pessoas comentam, mas é um negócio muito importante, sabe? Porque se você tem uma gancheira reserva, outro detalhe, cada quadro usa específica para a sua gancheira. Lógico que no mercado você vai encontrar um ou outro modelo de quadro mais básico que acabam compartilhando o mesmo sistema de gancheira. Mas olha, das grandes marcas, dificilmente, tá? Dificilmente, tá? Você vai pegar uma da Scott específica lá, da Scale, lá, o modelo que ela usa, a Audax também. A Audax chega a variar as gancheiras até quando faz a mudança de um quadro de um ano para o outro dentro da mesma linha. Porque eles melhoram isso, né? Eles melhoram. A parte de engenharia, ela estuda para também fazer gancheiras melhores, gancheiras que dão uma sustentação melhor para o câmbio, a posição aonde o câmbio vai estar para fazer a troca de marchas. Então isso é bem interessante e é bem importante você ter aí uma gancheira reserva para te salvar, porque pode acontecer da tua gancheira quebrar aí em uma semana e de repente você não encontrar essa gancheira no mercado. Vamos lembrar que a gente está vivendo tempos ainda de pandemia, a gente está tendo escassez de peças, escassez de bike e escassez de peças também. Né? Então muitas peças aí estão difíceis de encontrar no mercado. Se você puder, garanta a tua gancheira para você ter ela de reserva ali. Eu normalmente na loja, eu tenho uma variedade de gancheiras, as mais usadas aí comercialmente, né? Mas eu tenho todas as da Audax, né? Porque como eu sou vendedor da Audax aqui na minha cidade, né? Eu tenho que ter isso à pronta entrega para o meu cliente, então o meu cliente vai encontrar aqui dentro. Né? Mas também não são para todos os modelos. Eu sei dos modelos de Audax que está rodando aqui na minha cidade e região, e aí eu acabo comprando as gancheiras de acordo com elas. O que é a gancheira? Né? Desculpe eu não ter falado, é justamente, né, às vezes o princípio está tão no nosso dia a dia que a gente acaba esquecendo de falar. A gancheira, ela é uma peça de alumínio que faz a ligação entre o câmbio e o quadro. Pode ver, o teu câmbio ele não está parafusado no quadro, ele está parafusado nessa pecinha que a gente chama de gancheira, tá bom? Gancheira tem vida útil? Não, cara, ela não tem igual o quadro, mas é aquilo que eu falei, muitas vezes alinhada, desalinhada, entorta, desentorta, ela vai danificando, tá bom? Olha aqui, ó. Deixar grande aí. Essa aqui é a gancheira, tá? Na bike que eu estava alinhando aqui, ela era na cor preta, que a Audax acaba usando alguns modelos de gancheira. E ó, para você ver como é diferente, né? Deixa eu pegar algumas da Audax aqui. Olha como são, as gancheiras possuem modelos diferentes, ó. Olha esse modelo, ó o outro modelo, tá vendo? Porque cada quadro vai usar o seu específico, né? Olha essa gancheira nova que vem na linha auge da Audax agora. Olha que interessante isso aqui. Olha essa gancheira. Ela não é mais parafusada na lateral da bike, ela é parafusada por trás do quadro. Diferença, né? Uma diferença bem legal. Sem mais, para a gente fechar nosso final de semana,
sempre deixo uma mensagem para vocês, para a gente meditar, né? Provérbios 22:6, ensine a criança no caminho que ela deve andar e até o fim da vida ela não se desviará, ok? Olha que mensagem legal, ou seja, vale a pena você que é pai, você que é mãe, você colocar na cabeça dos seus filhos aquilo que você julga ser correto, aquilo que você quer que ele aprenda, que ele leve para a vida dele. Ah, mas quando nós vamos para Deus, quando nós se apegamos em Deus também, né, a Bíblia fala que nós nos tornamos filhos de Deus e nós somos como bebês espirituais, como crianças espirituais. Então, quando nós nos colocamos nesse contexto que você está vendo agora aí, significa que eu também, me achegando a Deus como criança, eu devo buscar algum ensinamento para que lá na frente, esse desviará que você está lendo, é não tomar um caminho errado. Então, busque em Deus os caminhos certos, busque nele o caminho certo, que você vai ver que a tua vida vai prosperar e você vai prosperar nele também, tá bom? Forte abraço, que Deus abençoe vocês, obrigado por estar aqui num sábado. Quinta-feira que vem, a gente começa a nossa jornada Empreendendo com Bikes, eu espero você lá. Deus abençoe, fique na paz.